Olá pessoal, eu sou o Matheus Maggi e hoje eu vou falar para vocês a respeito da sincronia de legendas, ou seja, como marcar o início e o fim das suas legendas, o tempo de entrada e o tempo de saída delas. É importante falar de sincronia antes da criação para vocês terem uma noção melhor do tempo e do espaço de uma legenda. E este vídeo vai ser focado em sincronia de legendas já existentes, já que o próximo vídeo vai ser a respeito da criação de legendas do zero. Então antes da gente começar, eu quero que vocês vão nas configurações, venham aqui na aba forma de onda espectrograma, e selecionem esta opção, usar o FFmpeg para extração de ondas. Só vir aqui, baixar o FFmpeg, ele vai baixar rapidinho para vocês. Aí vai aparecer a mensagem que o FFmpeg foi baixado e está pronto para ser usado, só dá um OK. E ele já vai colocar aqui o caminho certinho que ele baixou dentro da sua pasta. Só dá um OK, beleza. Agora eu vou abrir a minha legenda e meu vídeo. Abri minha legenda, vou colocar aqui meu vídeo. Certo. Uma coisa que eu queria falar para vocês é a respeito dos perfis. Lembra que a gente configurou os perfis em outro vídeo? Em vez de você clicar lá nos ajustes e alterar seu perfil aqui, se você já tiver mais de um cadastrado, você pode simplesmente clicar aqui embaixo e ele vai aparecer todos os perfis cadastrados. É só você selecionar e dar um OK. Outras duas dicas importantes para vocês é caso você abrir a legenda errada e carregar o vídeo certo, você pode vir aqui em arquivo, abrir e manter o vídeo. Então você já vai ter o vídeo aberto, você vai abrir uma outra legenda, caso você tenha aberto errado. E também tem aqui a opção de reabrir, que você vai reabrir algumas legendas que você já trabalhou no programa recentemente. Então vamos começar a parte da sincronia. Aqui no Subtitle Edit você vai conseguir fazer quase tudo, ou com os botões do programa, ou com o mouse, ou com o teclado, que seriam os atalhos que a gente configurou. Então começando aqui, o início do meu vídeo não tem nenhuma legenda, eu vou rolar a bolinha do mouse. Aí que a gente vê que tem algumas legendas. Sempre que você tiver com a legenda selecionada, ela vai ficar em vermelho. Por exemplo, aí eu deixo essa opção ativada, que é para selecionar a legenda atual durante a reprodução. Então, conforme a gente reproduz o vídeo, ele vai avançando, a legenda que estiver selecionada vai ser a que estiver no vídeo naquele momento. Vamos à primeira dica, ajustar os tempos, atrasando ou adiantando uma legenda inteira. Como vocês podem ver aqui, você tá linda hoje. A nossa legenda já começa adiantada. Ela está aparecendo antes. O diálogo "Você tá linda hoje" começa bem aqui. Você tá linda hoje. Estão vendo que as ondas de áudio, sempre que tem fala, ela vai ficar um pouco maior. Então vai ser mais fácil da gente identificar visualmente onde começa e onde termina uma legenda. Então, a primeira dica. A gente vai atrasar ou adiantar uma legenda inteira. Então a gente vai atrasar a partir da primeira linha. Então a gente vem aqui, vai selecionar a primeira linha, ou vai clicar duas vezes na primeira linha. Aí nós temos três opções de fazer isso. Nós podemos vir em sincronização, ajustar todos os tempos, mostrar antes e depois. A gente vem aqui e coloca qual tempo a gente quer que mostre antes ou mostre depois. Nesse caso aqui, a nossa legenda está começando aqui e ela deveria começar aqui. Se cada quadradinho desse equivale a 100 milissegundos, ou seja, 1/10 de um segundo, a gente tem aqui aproximadamente 2 segundos. Ó, começou aqui no 11, 12, 13 segundos. Vai ser aproximadamente aqui. Então a gente vai mostrar depois 2 segundos. Então aqui 00 horas, 00 minutos, 02 segundos e aqui 00 quadros. Aqui a gente vai querer que mostre depois. Se a gente apertar aqui, vai falar todas as linhas, somente as linhas selecionadas ou da linha selecionada para frente. Então aqui a gente quer todas as linhas, eu vou mostrar depois. Como vocês podem ver, todas as linhas pularam 2 segundos para frente. Esse é um método de fazer. Eu vou voltar, um Ctrl Z, ela está errada de novo. O segundo método é usando o botão ajustar início e compensar o resto. O que isso faz? A gente está na linha selecionada, a gente vai colocar o vídeo na onde ela deve começar aproximadamente aqui, e vou apertar este botão. Ele também ajustou e compensou todo o resto. Vou voltar novamente e agora com o atalho. O atalho que você colocou, que eu vou deixar aqui em cima, é o atalho F9, que faz a mesma função do botão. Então a gente vem aqui, onde ela deve começar, e aperta o botão F9. Atrasou tudo. Beleza. Agora a gente vai começar a falar de marcação de início e fim. A gente pode fazer isso de 4 maneiras. A primeira delas é manualmente vindo aqui e colocando o tempo que elas devem começar. Então, cada vez que a gente aperta aqui, pode ver que ela vai um frame para frente ou para trás. Isso vai mudar o tempo de início. Para a gente mudar o tempo do fim, a gente vai alterar a duração dela. Então, se aqui tem 2 segundos e 8 frames, se a gente diminuir aqui para 1 segundo. Esse é o primeiro método. O segundo método é pelo próprio mouse. Se a gente pegar aqui no meio
e arrastar, ele vai manter a duração e vai mudar os tempos de início e o de fim. Para a gente mudar o tempo de início, é só você colocar o mouse aqui na beirada, puxar e arrastar para onde você quer. O tempo de fim é a mesma coisa. Puxa e arrasta para onde você quer. Agora também vou mostrar pelo botão como se faz. Então deixa eu aumentar aqui. Tá vendo que ela está errada? Pelo botão como que a gente faz. Estando com ela selecionada, a gente coloca o vídeo na onde ela que a gente quer que inicia. Vem aqui, ajustar tempo inicial. A gente vê até onde ela vai. Você tá linda hoje. Ela termina por aqui. Então, ajustar o tempo final. Isso a gente também pode fazer usando o atalho. Eu voltei aqui para o jeito errado. O nosso atalho para ajustar tempo inicial e tempo final é o F11 para o inicial, F12 para o final. Então, vem aqui. F11. Aí eu posso dar o ESC que a gente colocou para play ou pause. Você tá linda hoje. Pausei, F12. Isso marca o tempo de início e o de fim. O que seria uma boa sincronização? Seria uma legenda que comece exatamente onde o personagem começa a falar ou até 150 milissegundos antes. O que seria 150 milissegundos? Aproximadamente 3 ou 4 frames. E aqui, um quadradinho e meio desse. Então, se a nossa fala começa aqui, a gente pode começar um pouquinho antes. Em relação ao tempo final, uma boa sincronização é aquela que termina bem próximo também de onde a fala termina. Só que muitas vezes os nossos caracteres por segundo vão ficar elevados por conta disso. Então, algumas empresas deixam a gente esticar a nossa legenda um pouco quando necessário. Quando não é necessário, a gente pode deixar onde termina a nossa fala ou até esses 150 milissegundos depois. E qual é o tamanho que a gente pode esticar uma legenda quando necessário? A gente pode esticar até aproximadamente meio segundo. Então, por exemplo, aqui, nossa fala termina aproximadamente aqui. Eu posso esticar até 5 quadradinhos quando necessário. Nesse caso aqui não é necessário, porque a gente tem 18,10 caracteres por segundo. Mas, se fosse necessário, eu poderia estender até mais ou menos aqui. Raramente você vai poder estender a legenda para trás, só quando realmente não houver jeito. Por quê? Senão a legenda começa a aparecer muito antes do personagem começar a falar, e isso acaba entregando alguns spoilers de legenda. Pensa que algum apresentador vai entregar algum prêmio para um participante e ele vai falar o nome do vencedor. Se a sua legenda aparecer muito antes de aparecer o nome desse vencedor, você já vai ver um spoiler na legenda antes mesmo de ver a cena, já vai saber o que vai acontecer. Então, para evitar spoiler, sempre começa na onde a fala começa ou até esse pouquinho antes. É claro que aqui a gente está falando unicamente de sincronização, sem levar em conta outros fatores. Por exemplo, mais para frente eu vou mostrar para vocês as mudanças de cena, que a gente tem que sincronizar fazendo isso que eu estou explicando aqui, mas a gente também tem que levar em consideração as mudanças de cena. Não se preocupe com isso agora, vai ser assunto para outro vídeo. Então aqui, eu gosto de usar bastante os atalhos. Você tá linda hoje. Marquei o início e o fim. Aqui ela vai começar, Carlos, precisamos falar sobre o Pedro. Carlos, a gente precisa falar sobre o Pedro. Tá vendo que terminou aqui. Precisamos, né? Terminou aqui. O início vai ser aqui. Eu vi o jeito que ele te olhou. Eu acho que... Ó, aí aqui saiu de sincronia. Eu vi o jeito como ele te olhou, era pra terminar aqui e a próxima começar aqui. Aí eu vou dar uma dica pra vocês. Essa dica é somente com o atalho. Se a gente segurar a tecla Alt pressionada e vir aqui no canto da nossa legenda, a gente pode arrastar e ele vai arrastar junto a outra legenda que estiver colada. Por exemplo, se for aqui, no início da legenda que a gente está em vermelho, ele vai pegar o fim da anterior e vai manter o espaço que ela já tinha. Isso é muito bom. E a mesma coisa acontece aqui, se a gente vier aqui no fim, a segurar o Alt apertado e fazer a mesma coisa. Tá vendo que ele mantém o espaço. Então aqui pode ver que ficou certo. Eu vi o jeito que ele te olhou. Eu acho que vocês são mais amigos do que você me falou. Uma outra maneira de fazer isso é que a gente configurou os atalhos para mudar de frame em frame, mantendo a distância. É o Shift mais e menos. Quando a gente aperta Shift menos, ele vai mudar o início da nossa legenda do mesmo jeito que segurando o Alt. Então, só que ele vai de um frame em um frame. Então aqui eu vou apertar Shift menos, 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 menos. Shift mais, 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 mais. Tá vendo que ele vai para frente e para trás. E mantendo o espaço. E a gente tinha configurado o Alt. Deixa eu só juntar aqui. A gente tinha configurado o Alt para fazer a mesma coisa, só que com o tempo final da nossa legenda. Então aqui, Alt menos, menos, menos. Alt mais, mais, mais. Tá vendo que ele vai para frente e para trás no fim da nossa legenda selecionada. Agora eu quero mostrar para vocês aqui. Por que aqui ficou em vermelho essas três linhas? Bom, a primeira linha aqui, Carlos, precisamos falar sobre o Pedro. O que aconteceu? A gente tinha colocado aqui o padrão do Netflix. O número de caracteres máximo por segundo
é de 22,1. Então aqui nos caracteres por segundo, a gente está vendo que ficou 23,46. Isso é mais do que o permitido. Então a gente dá uma esticadinha, de preferência sempre no fim, como eu falei para vocês. Aí ele ficou aqui com 21,81. E por que que aqui agora o 0019, que é a duração da nossa legenda, ficou desse jeito? Porque ela está menor do que o permitido. Lembra que a gente colocou que o mínimo permitido seria 833 milissegundos? Isso, dependendo da taxa de quadros do vídeo, equivale a 20 ou 21 frames. Então, se ela está com 19, ela está menor do que o mínimo. Se ela estivesse com mais de 7 segundos, ela também estaria fora dos limites que a gente estabeleceu para esse perfil. Então, a gente vai esticar ela para frente. Tá vendo que com 20 quadros, ela já ficou maior do que o mínimo. Por exemplo, que o seu cliente quisesse uma legenda com um mínimo de 1 segundo, lá no perfil você ia definir isso, aí você ia para frente até ficar com 1 segundo. Ou aqui, duração de 1 segundo, ou aqui, duração de 1 segundo. Aqui em cima, mesma coisa, 22,83. O nosso máximo é 22,10. E aqui, ele tem um espaço antes de começar a legenda, então eu vou para frente com o nosso atalho Alt+. Então aqui eu vou sincronizar com vocês rapidinho algumas linhas, só para vocês verem. Eu vou sincronizar utilizando o botão F11 e F12 que eu falei pra vocês. Eu acho que vocês são mais amigos do que você me falou. Os pombinhos, hein? Ai, Lúcia, por favor. Tá vendo aqui, por favor? Foi bem aqui no meio dessa onda. Por favor. Carlos. Aqui, um pouquinho pra trás. Carlos, prazer. Lúcia. Olha Lúcia, isso. Ó, que prazer. Lúcia. Olha Lúcia. Vai ser mais pra cá. Carlos. Surpresa, você não me contou. Pois é. Temos um sobrinho a caminho. Ou uma Isso. sobrinha. Sobrinhos. Aí aqui também, um pouquinho mais pra trás. Sobrinho. Maravilha, puxa vida. Aí aqui, um pouquinho pra trás também, que é quando ela começa a falar Vitória. Aí aqui, tá vendo que Vitória terminou bem aqui. Se a gente colocar a nossa legenda aqui, ela vai ficar com 10 frames só e vai ser impossível de uma pessoa ler rapidinho. Muito rápido. Então, a gente vai aumentar, só que não precisa deixar tão grande, você pode deixar o mínimo do seu cliente. Que a gente vai aqui até, em vez de ficar vermelho, vai ficar branco. Prontinho. Agora vamos supor que toda essa legenda daqui pra frente, ela esteja fora de sincronia. Por exemplo, aqui. Vamos supor que daqui pra frente ela esteja toda fora de sincronia, mas antes ela tá totalmente em sincronia. O que a gente vai fazer mesmo? A gente vai selecionar a legenda que a gente quer, que vai ser essa daqui. A legenda é pra começar aqui. A gente vai vir aqui, um pouco antes do início dela. Vai clicar, a gente está selecionado com o vídeo aqui. A gente pode apertar o F9, apertar esse botão aqui, ou vir aqui em ajustar todos os tempos, linhas selecionadas e adiante, então daqui para frente, e colocar quanto a gente quer atrasar ou adiantar. No meu caso, eu gosto de fazer pelo botão aqui ou pelo F9. Então, aperto o F9 e todo o restante da legenda ela já está encaixada. Como vocês podem ver aqui, a gente consegue ver visualmente por causa da onda. Outra coisa também que a gente pode fazer é, por exemplo, aqui. Eu vou embora daqui. A gente também pode usar este atalho aqui, ó. Ajustar o tempo final e ir para a próxima. Então, por exemplo, esse eu vou embora daqui e começa aqui. Vou apertar o meu F11 para ajustar o tempo inicial. Eu já quero marcar meu tempo final e já pular para a próxima legenda. Então, Eu vou embora daqui. por exemplo. Então, eu vou embora daqui. Embora daqui. Eu vou apertar o meu F10 ou ajustar tempo final é o seguinte. Tá vendo que na hora que eu apertar, ele vai pular para a próxima direto. Mas aqui você pode arrastar para cá. Sempre que você arrastar, ele já vai ficar com o mínimo. Você não consegue empurrar ela mais. Ela vai ficar com o mínimo que você definiu lá no seu perfil. Eu não vou embora daqui de jeito nenhum. Aí lembra que a gente também colocou o atalho de Alt pro lado e pro outro para pular de 1 em 1 frame. Então a gente pode voltar e marcar a nossa legenda. Essa opção do F10 é importante quando a gente usa, por exemplo, aqui. Eu vou selecionar essa legenda, eu vou desmarcar essa opção. Então agora, conforme o vídeo corre, ele não vai mais pular de uma legenda para outra. Então eu vou marcar com o F11 para o início e o F10 ele vai marcar o fim e a próxima legenda. Então aqui eu vou marcar o F11 e vou dar play no vídeo. Tá na hora dela saber a verdade. Agora? Aí eu vou apertar o F10. Tá vendo que ele já pulou para a próxima? Então vim aqui. Vou voltar um frame no meu Alt para trás.
F11, que eu marquei o início. Ele está falando com um A, você reparou? Pedro, Aí tá vendo que o Pedro ficou bem aqui no meio. Eu vou colocar, então aqui o meu F10, que ele vai marcar o fim e pular para a próxima. Eu vou pular aqui 2 frames, marcar o início da minha legenda. Pedro, olha pra mim. Com quem você tá falando? Ó, tá vendo que na hora que eu apertar o F10 aqui, que ele vai pular para a próxima, tá vendo que aqui já ficou selecionado? Então é para isso que serve. Este botão na caixa ajustar, de reproduzir desde antes do texto, Pedro, se a gente apertar ele, Você reparou? Pedro, ele vai começar a reproduzir a legenda um pouquinho antes da legenda que você selecionou. Então aqui, se eu apertar aqui reproduzir desde antes do texto, perceba que ele vai começar aqui um pouquinho antes de começar a legenda. Você reparou? Pedro, olha pra mim. Aí aqui, se a gente apertar esse botão, ir à posição da legenda e pausar, ele vai exatamente no início da nossa legenda. Esses botões aqui, que são ajustáveis, por exemplo, se a gente quiser colocar aqui meio segundo para ir para frente quando a gente precisar. Então vem Com aqui, quem você tá falando? a gente apertar aqui meio segundo para frente, tá vendo que ele já pulou a posição do vídeo, aí fica fácil só marcar. E ele dá 2 opções, então você pode colocar 2 tempos que você quiser. Por exemplo, se eu quisesse 1 segundo, tá vendo que ele pulou exatamente 10 quadradinhos. Se eu quiser voltar meio, mesma coisa. E aqui embaixo a posição do vídeo que você tá agora. Então aqui, 2 minutos, 22 segundos, 10 frames. Mesma coisa aqui. Se a gente ir alterando aqui, ele vai para frente ou para trás. Outra coisa que pode acontecer é quando o cliente quer que a sua legenda esteja com o tempo do vídeo. Neste caso aqui, o vídeo não tem marca d'água nenhuma, o tempo do vídeo é o tempo da legenda, não tem problema nenhum. Mas agora vamos ver uma outra situação. Eu vou abrir aqui outro vídeo. Não vou salvar essa legenda, vou abrir aqui. Eu vou carregar meu vídeo. Perceba que aqui esse vídeo tem uma marca d'água. E ele tem um tempo que é diferente do tempo do vídeo em si. Porque o nosso tempo do vídeo aqui, ele vai começar do zero, óbvio. Mas o cliente às vezes tem algum vídeo que tem alguma marca d'água. Por exemplo aqui, ele já está marcando 1 hora, 13 segundos e 24 frames. E aqui o nosso vídeo está com 18 segundos e 12 frames. Então como que a gente faz isso? Isso se chama deslocamento do vídeo. A gente vai aqui dar um parar, para ele voltar exatamente no começo do vídeo. A gente vai vir aqui em vídeo, definir deslocamento de vídeo, e aqui a gente vai colocar o valor do deslocamento. Então a gente vai colocar o valor que está no começo do nosso vídeo. Então aqui para definir um deslocamento de 00, 59, 55 e 13. Esse relativo à posição atual do vídeo é se a gente estivesse no meio do vídeo e quisesse colocar a tag daquele lugar que você está no meio do vídeo. Como a gente está no início do vídeo, então não precisa marcar aqui. E essa opção de manter códigos de tempo existentes é de não adicionar o deslocamento na sua legenda. Então aqui ele não vai mudar. Mas na verdade, se o seu cliente pede que a sua legenda tenha o mesmo tempo do vídeo, da tag do vídeo, então você vai ter que mudar a sua legenda. Então só vim aqui dar um OK. Perceba aqui que os tempos já foram alterados. O tempo da tag do vídeo é o mesmo tempo do nosso reprodutor. Então 59, 55, 13. Aí como vocês podem ver aqui, por exemplo nessa linha, tá vendo aqui? 1 hora, 1 minuto, 0 segundos, 25 frames. Mesma coisa se repete aqui. Aqui mais pra frente. 1 hora, 2 minutos, 11 segundos e 6 frames. Também se repete aqui no nosso vídeo. Mais aqui pra frente. 1, 2, 29, 09, 1, 2, 29, 09. E aqui mais perto do fim. 1, 3, 14, 17, 1, 3, 14, 17. Viram como é fácil sincronizar? Viram só como marcar uma legenda não é difícil como as pessoas falam? É só você se inteirar um pouco do programa que vai ser uma parte muito fácil do seu serviço. Então eu sugiro que vocês treinem com alguns vídeos de vocês, peguem alguma legenda já pronta e vão treinando o timing para dar uma estudada. No vídeo que vem a gente vai começar a criar legendas do zero. Então é isso. Se esse vídeo foi útil para você, dê um joinha. Se você tiver interesse no assunto, se inscreva no meu canal ou acompanhe a playlist do Subtitle aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão para o vídeo futuro, é só deixar aqui nos comentários. Obrigado e até a próxima.